Boa noite, gente. A graça e a paz do Senhor seja multiplicado na vida de vocês. Para mim é um grande prazer estar aqui e conhecer essa igreja. Já conheci o Guilherme e algumas pessoas daqui, mas não conheço todos e talvez você também não me conheça. Eu me chamo Carol Araújo e sou líder do Ministério do Louvor Celebrando a Verdade. Nós estamos aqui com a maior parte da nossa banda, do nosso ministério. Apenas 2 integrantes não puderam vir por algumas organizações pessoais, mas eles transferiram para você, através de nós, o amor e o carinho dele, porque nós somos uma equipe maravilhosa e nós temos essa intenção e esse propósito de ministrar o amor do Senhor através das canções e também de conduzir o seu povo à adoração a Ele e aqueles que ainda não conhecem o caminho da salvação. Amém? E eu sei que mesmo sem saber o nome de todos, mesmo sem conhecer a fundo todos, nós temos algo em comum. Nós amamos o mesmo Deus, não é assim? Quantos aqui amam o Senhor? Quantos aqui servem a Deus? E eu fico muito feliz porque só o fato de termos algo em comum já me deixa muita vontade nesse lugar. Porque eu sei que quando nós estamos em família, Deus ele pode compartilhar da sua intimidade. Deus ele pode, como pai, nessa reunião aqui dos filhos, falar dos seus desejos, falar dos seus propósitos, falar da sua vontade, falar da intenção dele para cada um. E enquanto eu orava sobre esse culto, o Senhor trouxe ao meu coração que seria uma noite de respostas. Então talvez você esteja aqui e você esteja em dúvida com relação a algumas coisas. E eu quero dizer para você que Deus ele é um Deus de respostas precisas. Deus ele quer te dizer exatamente como as coisas devem acontecer na sua vida. E eu aprendi isso muito cedo, estudando a palavra. Eu entendi que Deus ele é tão específico e tão preciso, que quando ele criou toda essa terra, ele já criou estabelecendo cada coisa no seu lugar. Ele não é um Deus desorganizado. E também quando ele chamou Noé para construir a arca, para realizar o seu propósito, ele foi tão específico e preciso que ele disse até qual seria o nome da cola, o tipo da madeira, a medida de todas as coisas. Tudo isso porque ele tem a intenção de que nós venhamos a acertar em cada coisa que ele coloca em nosso coração. Quantos aqui têm sonhos e desejos de Deus em seus corações? Amém? Eu tenho certeza que Deus ele plantou uma semente muito especial no coração de cada um de vocês e que essa semente precisa ser desenvolvida. Mas como nós jovens, porque o nosso grupo também é um grupo de jovens, amém? Eu não vou revelar as idades aqui, mas nós somos jovens. E nós passamos por conflitos e dúvidas, sem saber ao certo em que fase, que estação, cumprir aquilo que o Senhor colocou em nosso coração e como é que a gente deve se moldar e como a gente deve se aperfeiçoar para fazer aquilo que Ele tem nos dado por visão. O Senhor me deu uma visão muito nova e eu aprendi a servir a Deus desde cedo na igreja. Eu sou filha do pastor Cleone, lá da igreja de Olinda. E você sabe, né? Filha de pastor, tem algum filho de pastor aqui? Acho que tem alguns, né? Pronto. E você sabe que a gente, mesmo que não queira estar na igreja, a igreja está dentro da nossa casa, não é assim? E a gente aprende a se envolver muito cedo com as coisas do Senhor, com o serviço, na verdade. Não que quem não seja filho do pastor não aprenda, porque aprende também. Mas eu considero que é um pouco mais intenso, porque a gente é meio que levado, né? A gente é empurrado para aquilo ali, porque além de ser um projeto de Deus, passa a ser um projeto familiar. E eu aprendi a servir a Deus desde cedo, desde criança. Eu comecei a trabalhar no departamento infantil ainda quando eu era adolescente, eu tinha 12 anos, porque não tinha quem ficasse, então eu tinha que ficar, né, no começo da obra. E depois, quando foi passando o tempo, chegou o momento de eu passar para o Ministério de Música. E para mim aquilo foi muito difícil, porque eu era uma pessoa completamente tímida. Eu era tão tímida que na escola eu não conseguia falar. Sabe assim, de você chegar e dizer, oi, tudo bom, né? Meu nome é Carol. Eu não tinha essa facilidade, eu não era uma pessoa muito comunicativa. Eu poderia faltar semanas e ninguém notaria a minha falta, de tão imperceptível que eu era naquele ambiente, né? Eu tinha poucos amigos, eu conversava com poucas pessoas. E, na verdade, as pessoas só sabiam, né, que eu estava ali porque eu era aquela pessoa que sempre tirava as boas notas. Mas, tirando isso, né, eu não era boa de relacionamento, por assim falar. Mas na igreja a gente tinha que se envolver com tudo, tinha que se relacionar com tudo. E mesmo sem conseguir me relacionar com as pessoas, eu consegui desenvolver um relacionamento com Deus. De tal forma que eu me apaixonei pelo serviço na casa do Senhor. E hoje, se você me tirar disso, eu sinceramente não sei mais o que eu vou fazer da minha vida. Né? Porque de tanto costume, de tanto tempo ali servindo e adorando a Deus com os meus dons e talentos. E quando eu cheguei no Ministério do Louvor, foi um grande desafio. Né? Eu não sei quantos de vocês tinham esse problema ou têm da timidez, né? Porque eu não conseguia falar em público, eu não conseguia falar nem com a pessoa que estava do meu lado. Quem dirá pegar o microfone e falar em público, né? Como eu estou falando hoje aqui. E aquilo foi muito desafiador, e você não tem ideia, né? Alguns meninos aqui acompanharam a minha jornada desde o início, de como eu chorava, Matos, para chegar ali naquele lugar. Né? E não era de unção, não era de prazer, não era de regozijo, era realmente de medo, de receio, de vergonha, de estar na frente das pessoas cantando. E eu tinha vergonha da minha voz, eu tinha vergonha de como eu era.
Eu tinha vários conflitos, né, na minha adolescência, né, passando para a juventude sobre essas coisas, mas eu tinha um desejo no meu coração, que era fazer a vontade de Deus. Então, por mais difícil que fosse, eu queria me manter ali, porque eu sabia que aquilo fazia parte do propósito de Deus para a minha vida, embora eu não me considerasse apta para estar naquele lugar. E enquanto pensava sobre vocês, veio isso no meu coração, de que muitas vezes, como jovens, nós não temos o sentimento de aptidão. Nós não temos aquele sentimento de que verdadeiramente estamos prontos para cumprir aquela visão grandiosa que Deus compartilhou em nosso coração. Às vezes é tanto que a gente nem sequer compartilha aquilo com a nossa família, porque a gente imagina que Deus tem uma visão tão grandiosa para cada um de nós. A gente tem essa convicção, mas a gente não tem a coragem de expor aquilo, porque quando a gente compara a visão que Deus tem para nós com a pessoa que nós somos naturalmente falando, a gente vê que existe uma disparidade muito grande. Não é assim? Isso acontece só comigo? Acontece com vocês também, né? E passando por essa fase do Ministério do Louvor, eu fui me abrindo, Deus foi tratando, algumas coisas foram sendo melhoradas, eu precisei ser ajustada, precisei contar com a paciência da minha equipe, com a paciência do meu pastor, né? E Deus, ele tem muita paciência conosco, né? Pergunta ao seu irmão assim, você sabe o que é paciência? Diga para ele, paciência é o que Deus tem com você. E essa mesma paciência nós temos. Se nós não formos com o nosso crescimento, nós vamos entrar no extremo da comparação. E a gente sempre vai estar se comparando com outras pessoas que estão mais na frente. E a gente pode cair no extremo do complexo da inferioridade e não realizar o que Deus tem para nós. Ou vamos nos comparar com pessoas que estão muito inferior a nós. E aí nós vamos cair no extremo do complexo da superioridade. E aí entraremos no caminho da vaidade e do orgulho. E também não conseguiremos assim cumprir aquilo que Deus tem para nós. Como é que a gente pode cumprir a visão que Deus tem colocado em nossa vida? Como é que a gente pode desenvolver o chamado, né? E eu gosto de dizer que você não pode tirar férias do seu chamado, você não pode tirar folga do propósito de Deus para a sua vida, ainda que você não esteja com o microfone na mão, ainda que você não esteja liderando um departamento, mas você foi chamado para o Ministério da Reconciliação, né? Semana passada eu recebi uma família lá em casa, do Canadá, e eles são meus amigos, e eu tirei uns dias de folga para passear com eles, né? Para fazer algumas coisas e mostrar Porto de Galinhas, sair para alguns lugares com eles, a cidade do Recife, Olinda. E a gente foi passear, engraçado, porque a gente não se projeta, né, para evangelizar, a gente não se projeta para abençoar num dia de folga, né? A gente sai naquela intenção de se divertir, né, de fazer algo bom, de desaparecer um pouco. Mas como a gente não tira férias do chamado, nem do propósito de Deus para a nossa vida, nem tira folga, Deus sempre arruma um jeito de nós abençoarmos e sermos uma bênção para a vida daqueles que precisam. Sabe por quê? O propósito é algo que está entranhado conosco. Nasceu conosco. Na verdade, nós fomos criados porque já existia uma necessidade, já existia um propósito que precisava de uma pessoa exatamente como você para cumprir. Exatamente como você, com a sua altura, com o seu jeito, com as suas deficiências e também com as suas habilidades, para que esse propósito pudesse ser cumprido, para que essa visão pudesse ser desenvolvida. Então, hoje eu vim aqui para te dizer que você não está muito distante da visão que Deus colocou em teu coração. Que, na verdade, o que falta para você desempenhar isso é só um pouco de fé, misturado com coragem e um tiquinho assim de disposição. Porque quando o Senhor localiza isso em nosso coração, a gente dá o primeiro passo, mas os demais, Ele mesmo se responsabiliza de nos incentivar, de pegar na nossa mão, de ir conosco até o fim e de fazer acontecer tudo aquilo que Ele tem colocado em nosso coração. Sabe por quê? A gente não pode nem se dar um luxo de viver fora do propósito de Deus para a nossa vida, porque sem isso nós não seremos felizes. Porque a nossa existência está completamente ligada a esse propósito. Está completamente ligada à visão que Deus tem colocado em nosso coração. Então, muitas pessoas aqui, o Senhor tem falado a respeito de um ministério com famílias. Outras pessoas aqui, o Senhor tem falado com você a respeito da evangelização, do porta a porta, do evangelismo pessoal, de você sair nas ruas e manifestar esse amor. Outras pessoas aqui têm um chamado para a área de música e isso é tão intenso que você fica admirando de tanta forma o ministério de música, parece que você nem consegue adorar, tanto que você admira. Mas, na verdade, tudo isso é a visão pulsando no seu coração, para que você venha desempenhar a semente que o Senhor plantou em você, para que você venha dar espaço para isso crescer, para que você venha dar espaço para que isso venha se desenvolver. Então, você não está distante. Diga assim, eu não estou distante da visão que Deus colocou no meu coração. Diga, é possível
E eu fico imaginando sobre o quanto Deus crê em nós. A gente sempre imagina que as causas impossíveis cabem a Deus. Não é assim? Aquilo que é impossível, meu Deus, só Deus pode resolver isso. Só Deus pode fazer isso. Mas, na verdade, nós sabemos que Ele é quem pode fazer mesmo. Ele também nos colocou numa condição de resolver as causas impossíveis. Porque Ele disse, tudo é possível ao que crê. Se tudo é possível ao que crê, aquilo que é impossível está dentro do tudo. E eu que creio e você que creio, estamos equiparados na mesma categoria de Deus e temos também conosco a mesma habilidade de resolver aquela causa impossível que só Deus poderia resolver. Porque, na verdade, tudo é possível ao que crê, porque nós confiamos e cremos nele. Então, aquilo que é impossível no seu coração, porque é uma visão muito grandiosa, aquilo que Deus tem plantado na sua vida através de sonhos, através de revelação, através de imposição de mãos. Quando o pastor lança uma palavra aqui, você, poxa, eu acho que isso é para mim, né? Quando o ministro vem falar profeticamente a respeito do teu futuro, eu quero te dizer que essas coisas não estão distantes, que você não está distante dessas coisas, porque Deus, ele tem urgência. Deus, ele não é um Deus apressado que vai meter os pés pelas mãos, mas ele tem uma urgência em que cada coisa que ele tem estabelecido para essa fase se cumpra nessa fase. Eu não sei se você sente o cheiro da volta de Jesus, mas eu conversava hoje com alguns líderes da minha igreja, pela manhã nós tivemos um treinamento lá, e eu estava dizendo que é tão palpável isso, que a gente vê a abreviação dos dias, os sinais, né, do fim dos tempos, pai brigando com filho, filho querendo matar pai, a gente vê a violência se multiplicando, a iniquidade, essa questão toda da homossexualidade, coisas assim, que são pecados, que são coisas ruins, se multiplicando, não só fora da igreja, no mundo, mas muitas vezes também dentro da igreja, de algumas igrejas. E a gente vê como essas coisas estão se espalhando, como estão havendo guerras, rumores de guerras, o avanço tecnológico, o avanço da medicina. Tudo isso foram sinais deixados pelo próprio Cristo a respeito da sua volta. E eu vejo que com isso existe uma urgência no coração de Deus de que a gente possa despertar para cumprir aquilo que Ele tem colocado em nosso coração. Porque se você tem um chamado nos 5 dons ministeriais ou no Ministério dos Socorros, você não vai desempenhar isso apenas quando você estiver amadurecido. Porque, amados, prontos, de fato, nós nunca estaremos. A nossa vida é uma constante preparação. Nós estamos numa jornada de amadurecimento o tempo inteiro. Então, muitas vezes eu me questionei a Deus. Eu disse, Senhor, mas eu não estou pronta para isso. Senhor, mas eu não tenho a habilidade certa para fazer esse tipo de coisa, porque você não escolheu outra pessoa. Né? E uma vez Deus me perguntou, Carol, você é mais soberana do que eu? E eu disse, não. Ele disse, você sabe mais das coisas do que eu? Eu disse, não. E ele disse, então por que você está dizendo que você não pode cumprir aquilo que eu já disse que você pode cumprir? E hoje eu vejo isso caindo sobre as nossas mentes aqui, trazendo um renovo no nosso entendimento, para que a gente realmente venha se levantar, para que a gente venha achar o fervor do serviço, para que a gente venha desempenhar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração e não venha desistir, porque Deus está contando conosco. Nós somos cooperadores do seu reino. Na verdade, estamos aqui para concluir uma obra que foi iniciada por Jesus. Sabe, Jesus poderia ter resolvido logo essa questão toda enquanto estava aqui nessa terra. Mas Deus, ele confia tanto em mim e você e no resgate que foi feito pela nossa vida, que ele decidiu deixar as coisas maiores do que é que Jesus fez para que eu e você pudesse fazer. Olha só que privilégio. Olha só que maravilha. Olha só como Deus confia em nós, como Deus tem expectativa em nós. Então hoje eu quero te dizer que talvez seja necessário você assumir algumas posturas para virar a página da timidez, virar a página da vergonha, virar a página daquele sentimento de inferioridade, virar a página de algumas coisas que você ouviu de pessoas que não te agradaram, que te fizeram parar, virar a página da falta de desejo. Sabe, gente que é jovem, mas está tão morto, parece, na alma, nas emoções, no sentimento, no espírito, que nem sequer consegue sonhar, nem sequer consegue desejar e almejar coisas que Deus está colocando assim, ó, na sua frente, para que você possa fazer, para que você possa desempenhar. Então eu vim hoje trazer, alfinetar assim, algumas pessoas e trazer um pouco dessa minha experiência, para que nós possamos crescer mais um degrau juntos, para que nós possamos trazer esse novo tempo, a manifestação nos nossos dias. Todo mundo está falando que é um novo tempo, e eu lembro bem, com detalhes, sobre quando o Senhor trouxe para nós esse tema, um novo tempo. Dia 28 de janeiro de 2012, nós estávamos lá na igreja, o grupo todo, um devocional, a gente tirou o sábado para jejuar e para orar o dia inteiro, e nós estávamos ali orando, de repente saltou no coração, um novo tempo, é um novo tempo. É um novo tempo. A gente não entendia bem o que era isso. É um novo tempo como? Vai mudar a estação?
que é que vai mudar, o que é que vai acontecer. Nós não tínhamos nenhum discernimento, mas nós passamos o ano de 2012 inteirinho orando por um novo tempo, clamando por um novo tempo, gemendo por um novo tempo, criando, desejando isso, orando. Porque as coisas no reino de Deus, amados, elas precisam ser geradas, elas precisam ser criadas. E quem vai criar as atmosferas, a mudança de estação, sou eu e você, que somos cooperadores dele. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Eu falo um pouco rápido, né? Mas dá para entender, né? Amém. E nós passamos aquele ano todo orando sobre aquilo, e a gente não tinha, realmente eu particularmente não tinha ideia, né, do que seria. Quando chegou no final de 2012, começaram a acontecer algumas mudanças no nosso grupo, no nosso contexto, na nossa formação. Os nossos pensamentos começaram a mudar, a gente percebeu que aquele tempo de oração estava nos amadurecendo mais um pouco, e nós sofremos algumas mudanças. E eu pude entender que para algo novo acontecer, é necessário haver uma mudança. Não tem como a gente estabelecer algo novo se não houver uma mudança. Né? Estamos aí às portas de uma eleição para o nosso país e todo mundo está falando de um tempo novo, de uma nova política para o Brasil. Mas se elegermos a mesma pessoa que está no poder, tanto no legislativo, né, quanto no executivo, se nós elegermos as mesmas pessoas, haverá uma mudança? Provavelmente não. Porque são aquelas mesmas pessoas que estão com as mesmas ideias, que estão com os mesmos sentimentos. Então, na verdade, se a gente quer uma mudança, a gente tem que começar a pensar e a agir diferente e fazer novas escolhas. Uma das definições para a loucura é você querer obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, talvez você não está conseguindo destravar naquilo que Deus tem colocado no seu coração. Talvez você não está conseguindo dar um passo além da sua própria força. Talvez você não está conseguindo compreender como realizar a coisa que Deus colocou diante de você. Porque você continua fazendo as mesmas coisas, com aquele mesmo pensamento pequeno de que você não pode, de que não é esse tempo, de que você tem que amadurecer, de que você tem que primeiro fazer o rema, depois a escola de ministro, depois a escola de missões. Amados, eu não sou contra nada disso, até porque eu fiz essas escolas. Eu tenho esse conhecimento e eu sei o quanto é importante para a vida de um cristão. Mas você não precisa esperar tudo isso para começar a fazer o que Deus tem colocado diante de você. Você pode somar essas coisas como valores, sabe? Para a visão que Deus te deu. Mas você não depende disso. Porque muitas vezes nós colocamos como desculpa: Senhor, não estou pronto não, deixa eu terminar o rema. Aí depois do rema, Senhor, ainda não estou muito pronto não, eu peguei um conhecimento, mas eu preciso de experiência, vou fazer escola de ministro. Aí você espera a escola de ministro e você fica colocando desculpa: não, Senhor, deixa eu terminar a faculdade. Peraí, Senhor, não é bem assim não, deixa minha família se converter. Não, peraí, deixa eu me casar primeiro, depois que eu me casar a coisa vai ficar mais fácil. E você começa a colocar desculpas e você vai postergando aquelas coisas, vai colocando aquilo para frente, você vai lançando aquilo para o além. Mas é possível que Jesus volte e você fique: tá bom, depois no milênio, aí eu posso fazer alguma coisa para Deus. Mas na verdade o tempo de fazermos algo é agora. Diga assim: o tempo é hoje. O tempo é agora. E Deus, amados, tem uma expectativa muito forte em nosso coração, porque para Deus, passado, presente e futuro é um eterno agora. Ele já sabe qual é o final da tua história, Ele já sabe o que você vai fazer, as coisas que vão dar certo, as coisas que vão dar errada. Mas mesmo assim, a expectativa dele é que você comece, é que você starte, é que você acorde, é que você desperte, que você levante o pó, que você saia da cadeira, que você se anime, que você mantenha um fervor e que você decida pegar junto com aquilo que Deus tem proposto para você. E eu sempre digo que uma das maneiras que você tem de desenvolver a visão que Deus tem colocado no seu coração é você se apegando à sua igreja local, é você se conectando com a sua liderança, é você estando cada vez mais convicto de que o princípio da honra pode te levar em lugares muito altos, pode te levar em lugares muito distantes, mas não distantes da visão, não distantes da tua liderança, mas distantes e profundos em Deus e no cumprimento daquilo que Ele tem para a sua vida. Então, se você deseja esse novo tempo, se você deseja algo novo, se você quer que essas coisas se manifestem para você, você precisa começar a mudar. E eu percebi isso no meu coração, a respeito de um tempo de mudança realmente na vida dos jovens. Algumas coisas que são até listas, mas que é preciso você relocar, você fazer um esquema novo das suas prioridades e entender: isso aqui pode ser primeiro, isso aqui que estava em terceiro pode ficar por último, mas o primeiro lugar sempre vai ser de Deus. O primeiro lugar sempre vai ser do Senhor. A primazia, a prioridade sempre vai ser dele. E assim todas as coisas vão começar a se ajustar. E assim você vai começar a se localizar. Porque muitas vezes estamos num culto como esse, numa igreja tão maravilhosa como essa, e a gente se sente um pouco deslocado. Eu não sei você, eu não estou dizendo aqui especificamente essa igreja, mas eu já me senti assim na minha igreja local, né? E trabalhando e fazendo as coisas para Deus.
parecia que a coisa não estava muito bem encaixada, né? Tinha alguma coisa que estava faltando ajustar. E quando a gente começa a entender que algo novo está prestes a chegar, a gente tem que abandonar aquilo que é velho. A gente tem que abandonar aquilo que é antigo. A gente tem que abandonar os antigos pensamentos, as antigas posturas, né? Se você quiser comprar um sofá novo para sua casa, você tem que abrir mão do sofá antigo. Senão não haverá espaço para aquele sofá novo. Não é assim? Né? E esse exemplo bem simples traz para nós um procedimento que deve ser assumido na nossa vida espiritual também. Que se nós quisermos coisas novas, novas experiências, novas atmosferas, um novo tempo de intensidade com Deus, se nós quisermos passar por novas associações, criar novas conexões, nós temos que abandonar aquelas coisas velhas, que muitas vezes não é pecado, mas se tornam pesos em nossas vidas. Amém? Quero que você abra comigo lá em Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. Quem poderia ler do 1 até o 3? Bem alto pra gente. Algum comentário? Amém. Ele traz para nós uma receitinha, uma receita de bolo, né? Que eu estava fazendo um bolo lá e disse que eu não sou muito boa de cozinha. Se eu estiver errado na receita, me corrija, viu? Mas foi o exemplo que veio no meu coração. Né? Que você tem que colocar 3 ovos, você tem que colocar uma xícara de leite, você tem que botar uma margarina, você tem que botar um pouco de açúcar, a farinha de trigo, se for de chocolate, você põe chocolate também, né? Acertei? É por aí, né? Mais ou menos. E mais alguma coisa aí, se você for um gastrônomo excelente, né? Que eu ainda não sou, mas enfim. E ele traz para nós, se você juntar tudo isso, se você bater, botar no forno, ficar atento no tempo certo, você vai tirar um bolo e você vai poder saboreá-lo, porque a receita é muito prática e os ingredientes sempre serão os mesmos, não é assim? O que vai variar é o sabor, se você quiser um bolo de laranja, se você quiser botar um bolo de chocolate, aí você muda alguma coisinha. Mas a base, por assim dizer, ela sempre será a mesma. E eu gosto de dizer que Hebreus 12 traz para nós uma base de como a gente pode viver coisas novas todos os dias. Porque sabia que Deus é um Deus de novidade? Deus, ele é um Deus... Meu Deus, novamente. Deus, ele é um Deus de coisas novas. Deus é um Deus de coisas novas, né? Todos os dias ele quer manifestar algo novo para o nosso coração. Deus é um Deus de variedade, ele quer nos surpreender a cada dia, né? E Deus, ele quer manifestar milagres todo o tempo. Como é que a gente pode viver essas novidades e essas coisas novas o tempo inteiro? E aqui a gente tem a receita que é a base. E ele diz que a gente deve, que tem uma grande nuvem de testemunha nos rodeando, apostando em nós, testemunhando a respeito do nosso crescimento, confiando em nós. E ele diz, olha, se desembaraça de todo o peso. Perdão. Se desembaraça das coisas antigas. Se desembaraça do teu passado. Corta o cordão umbilical com as coisas que te prendem, né? Te livra das coisas desse mundo. Se desembaraça do peso e do pecado. Porque peso e pecado são coisas diferentes. Você sabe que pecado é a infração da lei, é a infração da palavra. É você querer ser e querer agir fora do propósito de Deus para a sua vida. Mas muitas vezes existem coisas que são lícitas, né, como o apóstolo Paulo falou, mas que não pode convir a você nessa fase do seu crescimento. Eu sempre gosto de falar sobre relacionamento, porque eu tive uma prova viva sobre isso. De você estar vivendo uma fase e é completamente lícito você se relacionar, você ter um namorado, você ter um namorado, um noivo, uma noiva. Mas muitas vezes a gente toma esse tipo de decisão numa estação que não cabe a nós e está envolvido com pessoas que o Senhor não deseja. E muitas vezes essas pessoas não são pecado em nossa vida. Essa escolha não é um pecado porque a palavra não é contra esse tipo de coisa. Mas elas se tornam um peso na nossa caminhada.
não só referente a um namoro, mas às vezes é uma amizade, às vezes é uma associação no trabalho, às vezes é a maneira como você se porta em relação à sua família. Existe uma lista de pesos, amados, que a gente tem que estar atento e geralmente, e tem a ver com relacionamentos, nunca é algo material, mas tem a ver com as nossas associações, tem a ver com as nossas conexões, com aquelas pessoas que nós desejamos estar perto. E uma coisa que eu ouvi é que a pessoa que nós seremos daqui a 5 anos vai depender dos livros que nós lermos e das pessoas com as quais nós nos associarmos. Então nós temos que ler coisa boa e andar com o que presta, não é assim? E você tem que avaliar, né? Qual circunstância, qual situação, às vezes um peso não é nenhuma pessoa, não é nenhuma circunstância de você estar associado com quem não deve. Mas às vezes o peso é uma ansiedade, às vezes é uma preocupação que você carrega com você, às vezes é um medo. São coisas que não são pecado propriamente dito, mas que se tornam peso na nossa caminhada. Mas se você quer desenvolver o que Deus tem para você, se você quer abraçar esse novo tempo, entrar nesse novo tempo, você precisa se desembaraçar de todo o peso e abandonar todos os pecados. Diga comigo, eu preciso abandonar o peso e o pecado. E ele diz, quando fizer isso, o que é que você tem que fazer? Você tem que correr. Você tem que tomar uma iniciativa. Você não pode só abandonar essas coisas e ficar sentado no banco da igreja esperando o lindo dia que Jesus vai voltar. Você não pode ficar esperando chegar o tempo oportuno, porque quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Não é assim? É desse jeito, gente. Vocês estão aqui, estão comigo, né? Então a gente tem que correr, porque a palavra diz, corramos. Agora, qual é a maneira certa de você correr? Com perseverança. Porque, amados, a nossa jornada, seja ela cristã ou não, sempre haverão desafios. Sempre haverá situações que se levantarão para nós desistirmos. Sempre se levantarão pessoas que virão, parece que enviadas pelo cão mesmo, para tirar o nosso foco, para que a gente venha desanimar. E a gente tem que correr com perseverança. O quê? A carreira que nos está proposta. Existe coisa que cabe a você que não cabe a mim. Existe uma graça que me assiste para cantar e existe uma outra graça que pode assistir o pastor dessa igreja a pastorear. Mas eu não posso assumir o lugar dele, a carreira dele, porque a minha carreira é uma e a carreira dele é outra. E é assim com cada um de nós aqui. Por isso que não devemos estar nos comparando. Amém? E qual é o outro ponto, o outro ingrediente, por assim dizer? É você olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. E ele diz, olhar para quê? Para o sacrifício dele, olhar para o como ele se abnegou, olhar para o como ele abriu mão das coisas do céu e da terra também, porque ele esteve aqui como homem, sujeito aos mesmos desejos e paixões que eu e você temos. E nós queremos, amados, que nesses últimos dias a igreja verdadeiramente se una, não só a IEV Praia e a IEV Olinda, mas todas as igrejas, a igreja você como corpo de Cristo, se una para o cumprimento desse grande propósito, dessa big ideia de Deus de salvar o mundo. E que você esteja disposto a fazer o que cabe a você individualmente e fazendo a sua parte, você vai estar cooperando como um todo, né? Alguém já disse, não me lembro quem, que não existe todo sem a parte. Mas também uma única parte não pode formar o todo. Então precisamos estar assim, totalmente entrelaçados. Agora, da onde isso parte? Diga de mim. Isso não parte da liderança. Isso não parte de uma organização. Isso não parte da instituição Rema. Isso parte de você como indivíduo, localizando o seu lugar no corpo, localizando qual é a sua função, entendendo qual é o seu propósito e que você não está distante da visão que Deus tem para você e que você pode correr essa carreira porque Deus confia em você, Ele te deu habilidade, Ele te deu poder e Ele transferiu para você uma porção da sua unção e essa parcela precisa ser admirada, precisa ser curtida. Amados, fazer as coisas para Deus é tão bom, é tão maravilhoso você se dispor e cumprir aquilo que Ele tem para você, porque não é peso, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Então essa troca é muito maravilhosa. Você se disponibilizar para a sua liderança, dizer, olha, eu estou com vocês, conte comigo, eu estou aqui, o que for preciso for, do banheiro ao púlpito, estou aqui. Eu não sei fazer isso muito bem, mas se for me dar a oportunidade, eu posso desenvolver. E você começa dessa forma. E aí você começa olhando para Jesus, porque se olhar para homens, se eu passar o microfone aqui, todos serão motivo, né, de viver uma vida olhando para os homens e cair, porque somos falhos, né? Que adianta a gente cobrar a perfeição da liderança se a gente também erra, não é assim? E a gente já perde a razão quando fala mal da liderança, é sempre dessa forma, não é desse jeito, né? Então, você continua olhando para quem?
firmemente para o Senhor Jesus, convicto no Senhor Jesus, amando o Senhor Jesus, compreendendo o sacrifício dele, rendendo graças por tudo que ele fez por você, lembrando de quem você era, aonde você estava, como ele te alcançou, porque por ele todas as coisas valem a pena. Por ele todo sacrifício é valoroso. Por ele vale a pena continuar nessa caminhada. Por ele vale a pena suportar coisas dos quais nós não somos dignos, mas que faremos porque compreendemos que aquilo faz parte do nosso amadurecimento, que aquilo faz parte do nosso treinamento, que aquilo faz parte do nosso desenvolvimento. E é para isso que nós estamos aqui como grupo. O Senhor trouxe para nós essa visão desse novo tempo. E por onde nós temos passado, nós temos estimulado pessoas, jovens, adultos, velhos, crianças, adolescentes, todas as idades. O Senhor tem nos dado esse prazer de comunicar um pouco do que está em nosso coração. Seja através da palavra, seja através das canções. E nós temos galgado os lugares que Deus tem para nós. E eu tenho certeza, amados, que aquilo que Ele tem feito com cada um de Celebrando, Ele já tem feito com cada um de vocês. Mas Ele quer ser mais intenso. Ele quer fazer mais. Agora, como é que nós podemos corresponder a isso? Dizendo, Senhor, eis-me aqui. A tua vontade é o que importa para mim. Eu quero fazer aquilo que está em teu coração. Você pode ser sincero com ele, dizer, Senhor, eu não tenho as habilidades, eu não me sinto pronto para isso. Eu não tenho nem sequer muita vontade de realizar essas coisas, né? Quando eu comecei no louvor, amados, pensa numa coisa chata, cara, ir pro ensaio. Quantas vezes, amados, eu não queria me levantar, era no sábado de manhã, cedo para ir para lá, eu não conseguia me localizar, eu não conseguia me integrar, era tão difícil todas as coisas. Por que eu não saía? Porque eu entendia que existia um propósito, mas também ficava nessa, uma trava só. Até que um dia eu compreendi, nossa, como é simples, como é fácil. É só a gente se render e as coisas vão se moldando. A gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai se disponibilizando e Deus vai nos dando graça, vai nos dando favor, vai nos carregando de unção, vai nos mostrando como as coisas podem ser prazerosas e maravilhosas para Ele. Então hoje eu quero te convocar para isso. Eu não conheço tua história, mas foi essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Possa ser que seja até coisa que você já sabe, mas se o Senhor fez questão de trazer novamente aquilo que você já sabe, é porque Ele quer reforçar. E eu gosto, amados, quando Deus ele quer reforçar uma ideia, porque isso prova para mim e para você que Ele não está esperando desistir de mim e de você. Ele não está esperando você errar para dizer, pronto, era só isso que eu precisava para tirar você dos meus planos. Não. Se Ele está reforçando algo, é porque Ele está dizendo, olha, é isso que tu já sabe, investe nisso, continua nisso, avança nisso, flui nisso, corre agora com mais velocidade, com mais fervor, com mais animação. Estou te dando uma nova porção de graça, uma nova porção de unção, um conhecimento maior, e agora é a hora de fazer. Diga para o seu irmão, agora é a hora de fazer.